Hoje nós vamos começar a nossa aula 1 da Escola Bíblica Dominical. Qual que será o nosso tema desse trimestre? Será o livro de Salmos. A revista traz o seguinte título: Salmos Vivos. Primeiro convido a todos os adolescentes, que possuem a revista, na página 5, tá aqui, Salmos Vivos, a ler a introdução. Nós temos uma introdução dizendo que o livro de Salmos era um saltério, conhecido como saltério, que era utilizado tanto para cerimoniais como também para os cânticos. Sobre os autores, traz aí como autor o livro o Davi, filhos de Corá, Moisés, Salomão, também vários salmos de autoria desconhecida, a data, a junção dos salmos, então traz toda uma introdução. E também nós temos uma segunda parte aqui na revista, uma reflexão. Aqui, ó. Salmo de um adolescente. A partir da página 12, que traz aí como Davi utilizou a sua experiência como pastor de ovelhas para aplicar, para ter um relacionamento com Deus. E vamos lá para a nossa aula. A nossa aula 1, ela traz o seguinte título: Caminhos e Companhias. Ela vai ficar basicamente no Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, a primeira mensagem, a primeira ideia que eu quero que você fique é: o livro de Salmos significa cânticos. E Davi não foi o único que escreveu. São vários autores, mas Davi ele escreveu mais da metade dos cânticos, dos hinos, dos salmos que nós temos. Aqui a revista diz que ele escreveu mais de 73 dos livros de salmos foram escritos por Davi. A segunda ideia é que o livro de salmos ele é resultado tanto de uma experiência pessoal dos autores, a gente vê muito por Davi, mas também uma experiência do povo. A palavra que vai definir o livro de Salmos, se eu pudesse escolher uma palavra, é vontade. Você tem vontade de seguir a palavra de Deus? Você tem a intenção, tem o desejo, tem o querer de seguir a palavra de Deus? E quando você escolhe, quando você tem a vontade de seguir, você vai ter uma experiência com o Senhor. E essa experiência que é traduzida no livro de Salmos. Eu quero ficar apenas no versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou trazer a seguinte figura, de um corredor. Eu gosto de fazer atividade física, gosto de correr. Então imagina que você vai fazer uma corrida de 3 quilômetros, 5, 10, 1 quilômetro. Não importa a distância, você tem uma meta. Você saiu, você se preparou, você colocou um short, você colocou uma calça, um tênis e você vai correr. E esse versículo 1 diz, andar, parar e sentar. Então se eu estou na minha meta, eu estou no meu caminho, definido, seguindo aí um trajeto. O bem-aventurado, aquele que é feliz, ele não anda,
ele não segue o conselho dos ímpios. Então ele tem a sua meta bem definida, ele não sai do percurso. Então ele não vai seguir, não vai andar no conselho dos ímpios, porque senão ele vai perder o seu percurso. Ele vai para outro caminho. Em vez de andar 3, às vezes ele vai andar 2, às vezes ele vai andar 1, ou às vezes ele não vai andar nada. Ele também não vai se deter, ele não vai parar, né, no caminho dos pecadores. Então você imagina você andando, você correndo, você está mantendo um ritmo certo, definido, e você para, você diminui, você para, você perde. Você não tem mais vontade de continuar, então você perde, você atrapalha o seu treino, você atrapalha a sua corrida, você atrapalha o seu objetivo. O terceiro, se assentar. Se você está caminhando, você para e você senta, você já não vai mais caminhar, você já não vai conseguir chegar no objetivo, né? Para quem pratica atividade, você está no ritmo, você para, você diminui, de repente você estabiliza, você fica, você senta, a chance de você voltar é muito pequena, porque você quebra totalmente a ideia, aquele trabalho todo que você estava desenvolvendo. Então essa primeiro pensamento que o versículo 1 do livro de Salmos nos traz. Lembram que os 10 mandamentos eram feitos em verticais, 4 verticais e 6 horizontais? Verticais, relacionamentos do homem com Deus, em relação à adoração, a culto, e os horizontais, relacionamento homem com homem. Então o ímpio, né, quando eu sigo o conselho de um ímpio, eu estou só preocupado nos meus relacionamentos horizontais, homem com homem. E eu estou deixando de seguir as orientações de Deus. Olha que grave. Eu só estou preocupado em me relacionar com os homens. E deixo essa parte espiritual de relacionamento com Deus de lado. Então, quando você segue o conselho dos ímpios, você está seguindo o conselho de alguém que só está preocupado nos relacionamentos horizontais. Então ele não está preocupado com salvação, ele não está preocupado com sua parte espiritual, ele só está preocupado com relacionamentos, homem a homem. Às vezes, algumas coisas fazem sentido, dão certo, mas ele não tem a essência, ele não tem o principal, ele não tem Jesus Cristo, ele não se importa nesse relacionamento com Deus, nesse olhar para cima, em estar preocupado em agradar ao Pai, apenas no relacionamento com Ele. Quero fechar a aula com a seguinte palavra: influenciar. Então a primeira palavra que eu deixei para vocês era vontade, né? Você tem que ter vontade, tem que ter desejo de seguir a palavra de Deus. E a segunda palavra, influenciar. Você tem que influenciar muito mais do que ser influenciado. Então eu gostaria de fechar a nossa aula com o versículo 6, dizendo o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu desejo a você, meu adolescente, meu irmão, um ótimo domingo, uma boa semana. Leia o livro de Salmos. O próximo salmo é o Salmo 27. Vamos estudar. Leia a introdução na revista e que você possa ter uma semana abençoada.